o meu culto. Se você saiu de casa para cultuar o Senhor, Deus, não perde tempo. Não perde tempo de entregar o seu culto ao Senhor. Esse é o momento que você entra nesse lugar para adorar Ele, somente a Ele. Se você entrar nesse lugar olhando, procurando por Ele, você vai encontrar. Mas se você entrar nesse lugar procurando ver coisas, olhando para o defeito do irmão, olhando para quem eu sou, olhando para quem o pastor é, você vai sair pior do que você entrou. Você vai encontrar muitas coisas que talvez não te agradem. Mas você tão somente adorar, olhar para Ele, a minha adoração pode te contagiar. E juntos podemos adorar o Senhor em espírito e verdade. Essa adoração pode ser transformada em poder e glória nesta casa. Essa é a noite que o Senhor nos convida a adorar. Amém, irmãos? Eu quero ler aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 27. Verso 27. Diz assim o verso 27. Aos quais Deus quis fazer-nos conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia, irmãos. Cristo em vós, a esperança da glória. Não tem outro evangelho, irmãos. Cristo em vós, esperança da glória. Esse é um mistério que Paulo revela aos gentios. Por todo o sofrimento que ele estava passando, ele diz no verso 1, regozijo-me. No verso 24 ele diz também, regozijo agora pelo que padeço por vós. Paulo estava regozijando, irmãos. Paulo estava alegre. Paulo estava na sua alta adoração a Deus. Porque a Paulo foi dado a revelação, a qual por muitos e muitos séculos estava em oculto. A revelação de um mistério que nos faz hoje entender que Cristo em nós é a esperança da glória dele ser reproduzida nessa terra. Cristo em nós é a esperança que ele tem da sua glória ser manifesta na terra. Sabe, irmãos, às vezes a gente começa a viver um evangelho tão vazio que parece que tudo perdeu sentido. Um evangelho sem vida. Um evangelho onde eu não sou casa de Deus. Onde eu não sou uma habitação para Deus. Eu permito que qualquer outra coisa habite em mim. E quando não é Deus que habita em mim, irmãos, eu não sou esperança para ninguém. Nós estamos falando nesse tempo de maturidade. E maturidade, irmãos, é algo em que quem realmente carrega Cristo em si, com certeza vai viver a plenitude do processo dele em nós. Irmãos, hoje é um dia em que o Espírito Santo, ele se alegra conosco. Ele se alegra nesse lugar. Talvez possa ser que a nossa motivação de entrar nesse lugar nada mais é do que adorá-lo. Por isso ele está alegre. Eu não sei como você veio para esse lugar, mas eu vim com o meu coração para ser derramado nesse altar. E um coração derramado no altar promove a alegria dos céus, rasga o céu. E quando o céu se rasga, irmãos, até aquele que está na carne sente a alegria do Senhor. Porque é impossível a glória de Deus se manifestar aonde quer que seja. A Bíblia diz que até aqueles que não conhecem o Senhor, todo olho verá e todo joelho se dobrará.
E eu estava ali, irmãos, eu estava ali me lembrando de um sepultamento que nós fomos no dia de ontem. Que glória, irmãos, que glória saber. Que glória é para aqueles que até mesmo quando o ente querido Pai da glória com o Senhor, você já vai ser transportado pela glória de Deus. É uma festa, irmãos, e é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Quando ele diz, né? Que é melhor estar na casa do luto do que na casa de festa, porque na casa de festa tem prostituição, tem, irmãos, falsidade, tem tudo que não presta. Mas na casa de luto, você tem a oportunidade de consolar, de comportar, de ser consolado, de ser comportado, de ver, irmãos, até o morto pregando. Porque o sepultamento que o morto pregou, irmãos, um sepultamento que nós vimos a glória de Deus sendo manifesta pelas obras feitas nessa terra onde, sabe, eu pude olhar para mim e falar: Senhor, que ensinamento poder estar na casa do luto e aprender daquele que combateu o bom combate, irmãos. Encerrou a carreira, mas guardou a pé, foi fiel até o fim. Aleluia. E era nítido, vemos a presença dos anjos adorando junto com uma igreja. Sabe, irmãos, eu nunca fui no sepultamento daquele onde havia orquestra de adoração. Quem já foi no Redil e conhece os canarinhos, sabe, havia, era uma orquestra ali, ó, tocando, adorando ao Senhor, que só faltou o morto se levantar para cantar também. Só faltou isso, mas o morto cantava, a gente via o morto cantando pela presença de Deus, irmãos. E é isso que a Bíblia diz, que só os mortos ouvirão a voz do Senhor. Porque quem morre nesse mundo, irmãos, não tem outro destino a não ser manifestar a glória de Deus. E aí eu pude entender quando Deus fala exatamente: é melhor estar na casa de luto. Porque ali a gente vai triste para chorar, mas quando Deus está no sepultamento, Mateus, ele faz um lugar de sepultamento de festa. Foi motivo de festa, irmãos. Oh, glória, eu quero uma festa quando eu partir dessa terra, se Jesus não me levar, gente. Eu quero uma festa como aquela. Olha, e foi lindo demais, muito lindo. E eu estava ali, irmão, sabe, me lembrando daquele momento. Eu falei: Senhor, por que às vezes a gente entra na casa de adoração e a gente não sente a mesma alegria do que exatamente nós sentimos naquele sepultamento, irmãos? Porque ali nós estávamos alegrando com alguém que não estava morto, mas a Bíblia diz que aquele que morre em Cristo Jesus, ele parte da morte para a vida. Aleluia! Aleluia! Alguém que combateu o bom combate, irmãos. Não tinha quem falasse algo assim que trouxesse tristeza. Era só alegria. Aí nós entendemos o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Quando eu e você somos esse instrumento de Deus, a qual Paulo diz que esse mistério foi revelado para nós, Cristo em nós, a esperança da glória, ou seja, a esperança do Deus Pai é que Cristo em nós vai manifestar a glória dele nessa terra, irmãos. E será que eu posso dizer que eu sou um desses que manifesta a glória de Deus? Será que eu posso dizer isso, irmãos? Vale a gente parar para pensar. Porque se a gente entra na casa de Deus, nós temos motivo de sobra para se alegrar na presença dele, irmãos. Porque a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Então por que quando nós temos um encontro marcado com o Senhor, a gente chega aqui igual, sabe? Olha, irmão, se eu pudesse, se eu tivesse como escrever um livro, eu escreveria de tantas histórias tristes que se tornam em alegria. Eu poderia contar partes e partes do meu testemunho. Só que, irmãos, os meus testemunhos passou para aquele tempo. Eu preciso ter coisas novas para contar dia após dia. Eu poderia contar aquilo que o meu irmão sempre fala. Ah, que orgulho que é o da
caminho e entrei no caminho que o Senhor estava me apontando, nós estávamos numa crise, você não tem noção. A época do Collor, lembra? Que ele tirou todo o dinheiro do povo que estava no banco, ele não tinha dinheiro no banco para ele tirar não, irmãos. Ele não tinha dinheiro no banco para ele tirar não. Mas eu estava como trabalhador querendo trabalhar e ele não pôde trabalhar, irmãos. E foi a pior crise da minha vida, foi quando nós conhecemos a Cristo. E de lá para cá eu aprendi, irmãos, que toda circunstância que o Senhor permite na nossa vida, é porque de uma forma Ele quer se manifestar de uma maneira como eu ainda não ouvi. E quando eu aprendo isso, eu paro de murmurar, eu paro de reclamar. Mas eu aproveito a cada circunstância difíceis para ter campanha de oração, busca no Senhor, para que através dele não só me fortalecer e me revelasse os mistérios que ainda para mim não foi revelado. É isso, irmãos, que Deus espera de uma igreja que está aguardando o grande advento, Jesus nas nuvens, vindo buscar a sua igreja. E aqueles que serão arrebatados, irmãos, e se encontrar com o Senhor, ceará com Ele, mas descerá para uma grande batalha com o Senhor nessa terra. E se você não está aguentando as guerrinhas que você até então está passando, como você vai realmente combater o bom combate, encerrar a tua carreira, ainda que você tenha que negar a sua vida aqui na terra? Irmãos, eu não tenho dúvida de que nós vamos chegar a esse tempo. Eu não sei se eu vou estar aqui, mas a Bíblia fala disso, irmãos. Então que nós não tenhamos medo de nada, mas que nós sejamos não pessoas de guerra, mas pessoas de coragem. Que sejamos homens e mulheres de coragem, irmãos, para enfrentar as circunstâncias, sabendo que em tudo e em todas as coisas o Senhor vai trazer a esperança, que você vai gerar perseverança, e através da perseverança vai te dar confiança, e essa confiança vai te revelar quem Ele é de verdade. Nós vemos uma igreja, irmãos, muito conformada da forma como está vivendo, mas Deus está nos chamando, não para nós sermos uma igreja de muito conhecimento, letra, mas sermos conhecidos dEle, sabe? Sermos conhecidos dEle, e Ele conhecer a nós. Como é aquele canção que fala? E ser achado nele. É essa? Vamos louvar ao Senhor? Vamos adorar ao Senhor, porque eu quero ser achado nele.